Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Mais um dia que Deus nos deu para nós estarmos aqui juntos, para estarmos estudando. E é muito bom saber que vocês estão aí prestando atenção, aprendendo. E logo, logo nós sabemos que nós estaremos juntos na sala de aula, naquela alegria toda. E para iniciar a nossa aula hoje nós vamos falar sobre assunto de química. Sexto ano, nós já vamos ver assuntos relacionados à química. Por isso que eu trouxe esses materiais que vocês já estão vendo, que estão aqui. Mas, antes de começarmos o assunto, eu quero que a gente faça a correção do exercício da aula passada, certo? Então, abra aí o seu livro na página 242 e rapidinho vamos fazer essa correção. Eu vou fazer rapidinho para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. Na página 242, ele vai ter um texto, e eu acredito que vocês já leram, né? Porque a maioria já me mandou o exercício. E aí, nesse texto, ele vai falar de uma pesquisa, uma experiência que foi feita. E aí, na letra A, ele pergunta: que problema o pesquisador estudou nesse experimento? A resposta é a erosão do solo. Foi isso que ele estudou. Na letra B, ele pergunta: como você explica os resultados obtidos nesse experimento? Então, nesse experimento, ele colocou um solo com cobertura vegetal e o outro sem cobertura vegetal. E o que se observou é que o solo com cobertura vegetal, ele teve menos problemas de erosão. O solo ficou mais protegido por causa da cobertura vegetal. Na letra C, ele pergunta: no experimento, o pesquisador fez inclinação de até 25 graus com as bandejas. Observando a tendência dos resultados, em sua opinião, qual seria o resultado se aumentasse a inclinação? Ora, se aumentar a inclinação, com certeza haverá uma maior erosão, porque quanto mais inclinado o solo, maior a possibilidade de erosão. Segunda questão, ele vai apresentar algumas figuras, 4 regiões onde ocorreram plantações. Aí você observa bem essas figuras. Na letra A, ele pergunta: qual das imagens acima representa uma área em que o rio está sujeito ao assoreamento? Quer dizer, o solo, ele sair para o rio, né? Ele se desprender e se depositar no fundo dos rios. Desses 4 solos, qual está sujeito? A letra A. Por quê, gente? Você observa na letra A que o rio, uma parte do rio, está sem mata ciliar. E a mata ciliar, ela protege o solo, né, de se desprender, de acontecer o assoreamento. Então, seria a gravura A. Aí ele pergunta por quê? Aí você responde: porque está sem mata ciliar. E qual das imagens representa o local menos suscetível à erosão? Qual deles, meninos? A letra C. Por que, professora, a letra C? Porque você observa na figura C que o rio, todas as margens do rio, ele está protegido pela mata ciliar. E muita mata ciliar. Dentre todas essas figuras, a letra C é que apresenta uma maior quantidade de mata ciliar. Ok? Agora, na letra B, ele diz: a imagem B representa uma área em que foi realizado plantio de forma inadequada. O que você sugeria ao proprietário dessas terras para que evitasse a erosão do solo? Bem, na letra B, você observa que ele plantou de qualquer jeito, ele não teve o cuidado na hora de plantar. Então, o que a gente orientaria? Que ele observasse as técnicas que nós aprendemos na aula passada, como a faixa de retenção, no caso aqui, como é uma montanha, a
faixa de retenção seria extremamente importante, mas você pode colocar aí, observar as técnicas de plantação. Letra C. A imagem D representa uma área em que o solo está completamente desprotegido. Você observa aí na imagem D que tem uma parte onde não há nenhum tipo de cobertura vegetal. Em sua opinião, que problema ele pode apresentar futuramente? Ora, com certeza, erosão do solo, não é? Porque ele está sem cobertura vegetal. Na terceira questão, ele começa falando da hidroponia, que é uma técnica, um sistema de cultivo de plantas sem usar o solo. Aí ele faz a seguinte pergunta. Na letra A, realize uma pesquisa e escreva no seu caderno algumas vantagens da utilização da hidroponia em relação à agricultura convencional. Anote as informações em seu caderno, né? Então, existem algumas vantagens. Quando você quer fazer uma plantação, pequena plantação, então ela vai ser muito útil, que não vai exigir um espaço muito grande, não vai precisar do solo, né? E tem outra vantagem também, porque ela se desenvolve em menos tempo. Aí na letra B ele pergunta, o que fornece os nutrientes aos vegetais cultivados por essa técnica? A própria pergunta já responde, que é a solução aquosa contendo fertilizantes. Solução aquosa contendo fertilizantes. Lá na pergunta já tem essa resposta. Na letra C, porque a ausência do uso de defensivos agrícolas é considerada uma vantagem. Gente, porque nós falamos até na aula passada que os defensivos agrícolas, eles podem poluir o solo e também podem poluir a água. Então, não usar a ausência, quer dizer, não usar esses defensivos agrícolas, é uma vantagem por isso. Quarta questão tem um trecho, né? E ele pergunta na letra A, qual é o problema ambiental abordado nessa reportagem? Lixões e aterros irregulares no Brasil. O título do texto já nos dá esse problema. Letra B. Cite duas consequências que esse problema ambiental pode causar. Contaminação do solo e também causa doenças, né? Porque nós aprendemos na aula passada que o destino adequado dos dejetos, dos lixos, tem que ser o aterro sanitário. Os lixões e a céu abertos e os aterros irregulares, que não são feitos segundo as técnicas que nós aprendemos na aula passada, vão prejudicar o solo e ainda causar doenças. Ok? Agora, a 245, vou só ler aqui rapidinho para vocês conferirem aí o que vocês responderam. Letra A, 245. Segue aí porque temos que ser rápido aqui. 245. O solo pode ser preparado para o cultivo de plantas pelas técnicas de aração, irrigação, adubação e drenagem. Por meio da extração mineral conseguimos o quê? Minérios. O solo pode se degradar naturalmente em função do deslocamento de seus componentes, processo chamado de erosão. Pode sofrer compactação pela criação de animais e pelo uso de máquinas. Letra D. O solo também pode ser prejudicado pelo descarte incorreto dos resíduos sólidos, que pode causar sua poluição. Por isso é importante reutilizarmos objetos que seriam descartados e procurar reciclar materiais. E na letra E, para reduzir o processo de erosão do solo em terrenos inclinados, pode-se usar curva de nível, faixa de retenção e o terraceamento por patamares. Só um resumo do que nós estudamos na aula passada. Tudo bem, gente? Lembrando do nosso desafio de fazer
algum objeto, brinquedo, usando algum tipo de material que possa ser reciclado. Então, eu dei 15 dias e nesse caso nós temos até a próxima aula para a gente fazer a entrega desse material. Então, não esqueça, você pode fazer o que? Você vai pegar o material, vai reciclar esse material, fazendo um brinquedo, fazendo um depósito, fazendo o que você achar legal. Você pode fazer aqueles que eu mostrei para vocês na aula passada, como também vocês podem pesquisar outros tipos de objetos que podem ser feitos. Vocês vão fazer, vão tirar uma foto e vão mandar para mim com o seu nome no objeto, certo? Dê um jeitinho de colocar o seu nome no objeto que você fez. Por exemplo, você fez uma garrafa, você coloca a garrafinha aqui, aí coloca o seu nome aqui no papelzinho, alguma coisa, identificando o seu nome. Para ficar bem legal, para que a gente possa montar o vídeo e falar um pouco sobre o meio ambiente, a importância do meio ambiente. Bem, gente, agora nós vamos começar o capítulo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a página do capítulo. Olha só, capítulo 4, certo? O tema é Estudando as Misturas. Esse é o tema do capítulo. Só que hoje nós vamos falar apenas de substâncias. E bem no início do capítulo, o que ele vai nos falar? Ele vai trazer, né, um copo com água. Eu trouxe aqui uma jarra, vocês estão vendo? Então, o que tem dentro desta jarra? Vamos imaginar que dentro desta jarra tem água mineral. Porque há uma diferença, gente, entre a água mineral e a água destilada, ou a água que nós tiramos de um poço. Há uma diferença. Então, vamos imaginar que essa jarra esteja cheia de água mineral. Então, sendo água mineral, na opinião de vocês, essa água, ela é pura? Olha aqui, ó. Ela é pura ou ela tem alguma mistura? O que vocês acham? Ela tá limpinha. Posso dizer que ela é uma água pura ou eu digo que ela é uma água cheia de mistura? É isso que nós vamos estudar nesse capítulo. O que é água pura, o que é uma substância pura e o que é uma mistura. Como eu vou diferenciar isso? Bem, se aqui fosse água mineral, na verdade, ela seria uma mistura. Por quê? Porque a água mineral, ela não contém só água, ela contém também minerais. O nome já diz, água mineral. Então, dentro dela, ela vai conter alguns minerais, como cálcio, ela vai ter alguns minerais como sódio, como potássio. Por isso que ela é chamada de água mineral. Então, ela não seria uma substância pura, ok? Então, diante disso, nós precisamos entender como essas substâncias, essas misturas são formadas. Então, tudo que existe na terra, na natureza, tudo que nós podemos tocar, tudo que existe ao nosso redor vai ser chamado de matéria. Matéria. Eu sou matéria, você é matéria, esses objetos aqui são matéria. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo que tem massa é o conceito de matéria. Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço eu chamo de matéria, tá certo? Então, eu sou matéria, você é matéria, tudo que existe nessa terra é matéria. Nós vamos conhecer algumas coisas que não vai se encaixar nesse conceito. Como, por exemplo, a luz. Será que a luz é matéria? Não. Porque a luz ela não tem massa e ela não ocupa um lugar no espaço. Mas, no geral, tudo que existe nós chamamos de matéria. E de que é formada a matéria, gente? Olha só. A matéria é formada por
átomos. Você já ouviu essa palavra? Átomos. Então, toda a matéria que existe, ela é formada por átomos. Tia, então eu sou formada por átomo? Exatamente, você é formado por átomo. Eu sou formada por átomos. Então, toda a matéria é formada por átomos. E o que são esses átomos? Bem, os átomos, eles são estruturas microscópicas que são de diferentes tipos. Eu trouxe aqui essas bolinhas para representar os átomos. Então, vamos imaginar que cada bolinha dessa represente um átomo. Então, vai existir um átomo de um tipo, átomo de outro tipo, o vermelho já é outro tipo de átomo, o amarelo já seria outro tipo de átomo. Então, você observa que os átomos, eles são formados de diferentes tipos. Então, existem diferentes tipos de átomos com estruturas diferentes, bolinhas maiores, bolinhas menores, com cores diferentes. Essas cores só são para ilustrar que os átomos são estruturas que são diferentes, existem vários tipos de átomo, um diferente do outro, certo? Então, e quando estes átomos, eles interagem, olha só o que eu coloquei para vocês. Quando os átomos, eles interagem entre si, professor, o que é interagir? Quando eles se ligam um no outro. Vamos imaginar, esse átomo, ele vai interagir, ele vai se ligar com esses dois átomos. Olha só. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Esse átomo vai se ligar aqui e aqui. Pronto. Olha o que aconteceu. Então, esse átomo de cor azul, ele interagiu com dois átomos de cor vermelha. Então, ficou agora uma formação de 3 átomos. Então, quando os átomos, eles interagem entre si, se ligando um no outro, nós vamos chamar de moléculas. Então, aqui eu já tenho uma molécula. Por quê? Porque são vários átomos que interagiram, que se ligaram um ao outro, formando uma molécula. Então, só revisando, a matéria é formada por átomos, os átomos, que são estruturas microscópicas, pequenas demais, quando eles se juntam um com o outro, interagindo um com o outro, formam as moléculas. E essas moléculas é o que vai dar origem aos diferentes tipos de materiais que existem. Por exemplo, aqui eu trouxe uma jarra de vidro. Essa jarra de vidro é formada por um tipo de material. Que tipo de material é? O vidro. Essa bacia, ela é formada de... É uma bacia de alumínio. Ela é formada de alumínio. Essa xícara, ela é formada, em sua composição, ela é formada de argila. Esse pilão é formado de madeira. Então, você observa que aqui nós temos vários tipos de materiais. Só que esses materiais, todos são formados por átomos. E o que fez com que eles se diferenciassem? Um se tornasse vidro, outro se tornasse alumínio, madeira, argila. Foi a forma que os átomos interagiram entre si. Gente, essa formazinha aqui que eu fiz para vocês é a fórmula da água. A água é formada por hidrogênio e oxigênio. H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, a água ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. H2 quer dizer 2 hidrogênio, O oxigênio. Então, aqui a molécula da água. A água é formada a partir da ligação de 2 hidrogênio com 1 oxigênio. Então, os diferentes tipos de material são formados a partir da ligação desses átomos. Bem,
As moléculas, elas podem, dependendo da forma que elas interagem, que as moléculas se juntam, elas vão formar substâncias e misturas, que é o que nós vamos aprender a partir de hoje. Hoje nós vamos falar mais de substância e depois nós vamos aprender sobre misturas. Bem, as substâncias, elas têm algumas características. Quais as principais características da substância? A substância, ela é caracterizada porque ela tem a mesma propriedade em todo o seu volume. Ela não vai mudar. Por exemplo, aqui nós temos uma água. Qualquer lugar que eu pegar um pouquinho desta água, continua sendo água. Não importa de onde eu tirar um pouco de água, se de cima, de baixo ou do meio. Em todo o seu volume, ela é água. Então, essa é uma característica da substância. Outra característica é que a substância ela não pode ser separada por métodos físicos. Não pode. Então, nós vamos estudar os métodos de separação. Se for uma substância, não tem como separar por métodos físicos, né? Então, a classificação. As substâncias elas podem ser classificadas em substância simples ou substância composta. O que é a substância simples? É quando ela é formada apenas por um tipo de átomo. Por exemplo, quando um certo material ele é formado por átomos do mesmo jeito, como por exemplo aqui, ó, formado por duas bolas iguais, dois átomos iguais, eu digo que é uma substância simples. Como exemplo, nós temos aí no nosso livro o grafite e o diamante. Vocês sabiam que o grafite é formado apenas por átomos de carbono e o diamante também é formado apenas por átomo de carbono. O átomo de carbono ele é representado pela letra C de carbono. Então, quando ele é formado apenas por um tipo de átomo, só um tipo, então ele é simples. Mas se ele for formado por mais de um tipo de átomo, como por exemplo aqui a água, olha, por dois ou mais tipos de átomo, ele já será uma substância composta. Como nós temos aqui, a água é formada pelos átomos de hidrogênio e pelo átomo de carbono. Então, nesse caso, a água é uma substância composta. O gelo seco também, porque o gelo seco é formado por carbono e por oxigênio. C de carbono, O de oxigênio. Então, nós temos dois tipos de átomo. Então, ele vai ser substância composta. E a água também, formada por hidrogênio e por oxigênio. Dois tipos de átomos diferentes. É substância composta. Ok? Então, substância simples, um tipo de átomo. Substância composta, dois tipos de átomo. Eu trouxe também, olha outro exemplo de uma substância que nós temos aqui, que é o sal. O sal é também um exemplo de substância composta. Por quê? O sal ele é formado pelo átomo de Na, que é sódio, formado pelo átomo de Cl, que é cloro. Então, nós chamamos de cloreto de sódio, o sal de cozinha, aquele que sua mãe usa para colocar na comida. É uma substância composta. E em todo o volume, nós vamos, se qualquer lugar que nós pegarmos aqui um pouquinho, vai ser sal. Então, é uma substância composta também. Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí no nosso WhatsApp. A tarefa que eu vou deixar para vocês é uma tarefa no caderno. Eu vou já colocar aí a atividade, vocês vão copiar no caderno, vão responder e depois mandar para mim, tá certo? Então, um cheiro, um abraço e até a próxima semana. Tchau!